Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012. Bom dia a você, ouvinte, que nos acompanha, ouvindo O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado com períodos de nublado. Pode chover em áreas isoladas. A temperatura máxima atinge os 32 graus e a umidade relativa do ar fica entre 95% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. E O Mundo em Sua Casa também é retransmitido pela 101,5 FM de Iporá. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, Câmara aprova nova regra para servidor se aposentar. Folha de São Paulo triplica a apreensão de bagagens pela Receita em Cumbica. O Estado de São Paulo, corregedora do CNJ, defende punição a juízes vagabundos. Correio Brasiliense acabou sob pressão, distritais votam o fim do 14º e do 15º salário. Valor econômico, acordo deve aprovar Código Florestal com revisão futura. Estado de Minas, 100% irregulares. INCRA admite fraudes com lotes em todos os projetos da reforma agrária em Minas Gerais e anuncia força-tarefa. Jornal do Comércio, Dilma amplia verba para o Grande Recife andar. 0 hora, a capital tem 19 projetos para novos hotéis. Brasil Econômico, Estados Unidos cancelam compra de Tucanos e Embraer prepara contra-ataque. O Popular, educação sem multa, greve continua hoje. Justiça determina retorno às salas de aula, mas reafirma que paralisação não pode ser considerada ilegal. Diário da Manhã, Ministério Público dá ultimato à Prefeitura. Defesa do Patrimônio Público apura superfaturamento e recomenda anulação do contrato de tapa-buracos. 7:03. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Governador Marconi Perillo divulga balanço do FCO em 2011. No ano passado, o estado de Goiás contratou 36.143 empréstimos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO. O valor total chegou a 2 bilhões e 64 milhões de reais, superando em mais de 700 milhões de reais a cota prevista para o estado. Para Marcelo Dourado, presidente da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO, isso prova a vitalidade do setor produtivo goiano. Isso mostra que a economia do estado de Goiás, tanto a economia do setor primário, que é a agricultura, agropecuária, o setor secundário, a indústria, e também o setor terciário, comércio, serviço, turismo, está em franca ascensão e são economias totalmente consolidadas. É impressionante. Os 207 mil empregos gerados no estado em 2011, 16 mil a mais que em 2010. Para o secretário de Indústria e Comércio, Alexandre Baldi, apesar da crise mundial, a perspectiva para 2012 continua sendo otimista. Que 2012 nós possamos, no mínimo, repetir os números de 2011. Obviamente que nós temos uma crise internacional, um quadro macroeconômico ainda muito difícil de se entender, mas o governo do estado está criando políticas públicas para fomentar e para incentivar fiscalmente os empreendimentos rurais e empresariais, para que a gente possa manter o crescimento do PIB e manter o crescimento, obviamente, de todos os empreendimentos econômicos dentro do estado. Em discurso, o governador Marconi Perillo destacou que, mesmo sendo o maior beneficiário da região, a taxa de inadimplência goiana é menor que a do Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O que mais me alegra, 1,27%
de inadimplência. Tanto uma demonstração inequívoca da correção do nosso empresariado em relação à aplicação desses recursos. O governador comentou ainda a participação das micro e pequenas empresas na divisão dos recursos. 41% de todos os recursos investidos foram em micro, pequena e mini empresas. Isso é um dado também algo sair. De modo que esta cerimônia de hoje, com uma boa equipe, com um entrosamento entre instituições privadas e públicas, com um excelente entrosamento com a SUDEC e com o governo federal, nós haveremos de transformar Goiás uma das maiores potências brasileiras. O FCO é um fundo mantido pelo Banco do Brasil e Ministério da Integração Nacional que atende exclusivamente empresas e projetos da região Centro-Oeste. No ano passado foram disponibilizados 5 bilhões e 500 milhões de reais em recursos, 30% a mais que em 2010. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:06. Vamos saber agora os assuntos que movimentam nossas equipes de reportagens nesta quarta-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, a Câmara recebe amanhã, no dia 1º de março, o prefeito Paulo Garcia para prestar contas das ações do Executivo aos vereadores da Comissão Mista da Casa. A vinda do prefeito à Câmara atende a um preceito da Lei Orgânica do município que determina a prestação de contas do Executivo ao Legislativo a cada 4 meses de exercício. E tal medida já havia sido cobrada pelo vereador Elias Vaz na semana passada, alegando o final do prazo para o cumprimento da determinação legal. O vereador Paulinho Graus, né, ele já pediu ao presidente Ira Saraiva que esse encontro, né, com o prefeito aconteça no plenário com todos os vereadores, né. Então a gente espera que vai ser um encontro bastante polêmico, né, dado aos últimos acontecimentos, né. E a partir de março, os contribuintes autuados por débitos do IPVA e que não procuraram a Cefaz vão ser inscritos no Serasa. Então quem estiver devendo imposto sobre propriedade de veículos automotores deve ficar atento. A partir de março, os contribuintes autuados por débitos do IPVA e que não procurarem qualquer unidade da Secretaria da Fazenda para quitar ou negociar o parcelamento vão ser inscritos no Serasa. Vão ter um nome sujo, né, popularmente conhecido. E a Gerência de Recuperação de Crédito da Secretaria da Fazenda já está mandando notificações para os devedores dos últimos anos. Então, o parcelamento pode ser feito em até 12 vezes, dependendo do valor acordado na negociação. Os contribuintes interessados em regularizar a situação podem procurar as delegacias fiscais regionais, agências e postos do VaptVupt na capital e no interior durante o mês de março, né? E a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, publicou no dia 27, segunda-feira, o edital para o concurso público da administração direta e autarquias do município de Goiânia. As provas vão ser realizadas pelo Centro de Seleção da UFG e o período de inscrição vai ter início no próximo dia 2 de março e termina no dia 22, então 20 dias, né, para os interessados. As pessoas têm que acessar o site da Prefeitura para fazer as inscrições. O concurso vai preencher 1.247 vagas nos cargos de analistas em obras e urbanismo, analista em organização e finanças, especialista em saúde, médico, técnico em saúde, auxiliar em saúde, assistente e agente administrativo, agente de apoio administrativo e motorista. Os salários variam de R$ 622 a R$ 2.195, dependendo do cargo. Então é isso, Gil. Esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos. Você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui mesmo no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h09. O ex-governador Alcides Rodrigues, do PP, poderá ser julgado por crime eleitoral. A informação de que o ex-governador Alcides Rodrigues, do PP, poderá ser julgado por crime eleitoral em primeira instância é da Procuradoria Regional Eleitoral, que teve recurso acolhido no TRE da decisão judicial que rejeitou denúncia contra o ex-governador. De acordo com informações da Procuradoria Regional Eleitoral, a partir de agosto de 2006, o então governador Alcides Rodrigues teria mandado veicular notícias vinculadas ao período de seu governo com reprodução de imagens, símbolos e slogans utilizados por órgãos de governo e empresas públicas, com a finalidade de fazer campanha eleitoral. Essa conduta é proibida e caracteriza o crime previsto em lei. Em caso de condenação, a pena prevista é a detenção de 6 meses a 1 ano com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 10 a 20 mil reais. 7h10. A Assembleia Legislativa começa os trabalhos do ano com sessão movimentada e tumultuada. A Casa recebeu ontem novas matérias do Executivo Estadual.
Um pequeno grupo de manifestantes, porém barulhento, atormentou os trabalhos durante a sessão de ontem. Os manifestantes se diziam professores em greve, mas alguns parlamentares disseram que eram assessores de políticos da oposição. Vários parlamentares foram vaiados, mal conseguiram discursar. Ainda na tarde de ontem, deputados da situação e oposição se reuniram com professores, estudantes e membros do Sintego na sala da presidência. O grupo solicitou que os parlamentares levem suas reivindicações junto ao governo do Estado. Ainda durante a sessão, o deputado Frederico Nascimento, do PSD, apresentou um projeto que visa garantir mais recursos para os municípios pequenos na promoção de festas tradicionais. Eu apresentei um projeto alterando a lei do orçamento, o artigo 16, que limita em quantidade de pessoas as cidades a receberem recursos do governo do estado. O que ocorre é que algumas cidades têm vocações turísticas, como Aruanã, São Simão, Caldas Novas e muitas outras, que precisam de uma atenção especial do estado nas suas festas, que são festas tradicionais no estado de Goiás. Eu acho que é um projeto justo, uma vez que todos conhecem as nossas cidades turísticas, e eu tenho certeza que o governador do estado vai sensibilizar com esse projeto, que ele só tem a ajudar essas cidades que em determinado momento precisam da atenção do estado. Ontem chegaram na casa novas matérias do executivo que foram confirmadas pelo líder do governo, o deputado Helder Valim, do PSDB, mas que ainda não havia tomado conhecimento do seu teor. Chegaram já algumas, até quinta chegaram outras matérias, com certeza. Você já tem conhecimento do teor delas ainda não? Não tenho, até porque eu aguardo chegar aqui na casa, porque muitas vezes, antigamente a gente pegava algumas cópias do Gabinete Civil, as leis eram modificadas, a gente passava para a imprensa, chegava a lei alterada, modificada, isso causava um transtorno. Agora parece que o Fundo de Saúde não vem dessa vez. Não, até agora não chegou, pode ser que chegue amanhã ou depois. O deputado Jardel Selva, do PSDB e presidente da Assembleia Legislativa, inaugura no final da tarde de hoje a Escola do Legislativo, e quando serão assinados convênios com a Universidade Federal de Goiás e a Universidade de Anhanguera, tendo como objetivo a formação, a capacitação e a integração. Jardel Selva ainda anuncia parceria com a União dos Vereadores de Goiás para dar sequência ao projeto Intercâmaras. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h13. Vereador lança projeto para a criação do cheque moradia em Goiânia. O projeto apresentado nesta terça-feira na Câmara Municipal de Goiânia prevê que a Prefeitura da capital, assim como já faz o governo de Goiás por meio do cheque moradia, também ajude a população a construir ou reformar a casa própria. Autor do projeto, o vereador Maurício Beraldo, do PSDB, propõe também que pelo menos 15% das áreas desafetadas pela Prefeitura de Goiânia sejam destinadas a moradias populares. O projeto cria o subsídio para habitação no município. Um subsídio, uma ajuda para a família que está na faixa de 0 a 6 salários mínimos. Poderia chamar até de cheque moradia municipal. E que ele vai de 5 mil UFIRs até 15 mil UFIRs. Ou seja, ele vai aí de 5 mil e poucos reais a 15 mil e poucos reais. E ele estabelece aí essas ajudas para essas famílias que estão numa linha de dificuldade. Então nós precisamos de uma linha de atendimento da habitação também numa política municipal. E é isso que nós estamos fazendo. Também entramos com um requerimento e encaminharemos uma audiência com o prefeito, dizendo a ele que as áreas públicas inservíveis, desafetadas, elas sejam destinadas para habitação popular e não à venda para grandes imobiliárias. A seu favor, o projeto conta com o fato da Prefeitura já ter recursos destinados exatamente para essa finalidade. Nós já colocamos ali o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e taxas e outras arrecadações oriundas de questões urbanísticas, que hoje é usado de forma incorreta. Uma taxa, uma multa, um alvará liberado para questões urbanísticas não tem um retorno dentro dessa perspectiva de melhorar a cidade. Nós estamos colocando que possa voltar para a área da habitação popular. Então, é uma questão de redimensionar a aplicação dos recursos no local correto. A previsão é que o projeto seja apreciado e votado pela Câmara Municipal de Goiânia no máximo até o início do próximo mês de abril. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio.
E com uma pauta morna, a base do prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, esvaziou o plenário da Câmara Municipal ontem para não votar requerimento do vereador Giovanni Antônio, do PSDB, que solicita a liberação da Marginal Botafogo. Antes da discussão sobre o requerimento de Giovanni Antônio, os vereadores apreciaram 2 vetos do prefeito Paulo Garcia a projetos de lei da casa. O primeiro, do vereador Maurício Beraldo, também do PSDB, foi vetado. A matéria exigia que, para andar nas ruas da capital, grupos de torcidas de futebol com mais de 10 pessoas deveriam ser acompanhados por um policial. O segundo veto sobre o projeto de lei do vereador Eudes Vigor, do PMDB, que permite a veiculação de publicidade móvel em Goiânia, foi derrubado. Com o argumento de não ser contra a obra realizada na Marginal Botafogo, Giovanni defende a liberação da via, já que as obras da reforma do Parque Mutirama estão paradas. O vereador Santana Gomes, do PSD, colocou mais fogo nas críticas e disse que a base do prefeito foge do debate. O prefeito Paulo Garcia vai à Câmara nesta quinta-feira para prestar contas do terceiro quadrimestre relativo ao ano de 2011. A presença do prefeito, embora seja para discutir as contas municipais, deve ser pautada pelas denúncias que a Prefeitura de Goiânia tem recebido. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve ontem a decisão liminar do dia 4 de fevereiro que determina a obrigatoriedade do retorno à sala de aula dos professores que aderiram à paralisação proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sintego. Os desembargadores presentes à sessão do TJ também afirmaram que a Secretaria da Educação dispõe de todos os mecanismos necessários para garantir a normalidade da rotina escolar nas mais de 1.000 unidades de ensino da rede pública estadual. 7h16. O mundo em sua casa. Política nacional. O reajuste de 22% do piso salarial de professores anunciado ontem pelo Ministério da Educação deve custar cerca de 7 bilhões de reais aos cofres das prefeituras e governos estaduais. A estimativa leva em conta os gastos com salário de docentes, a contratação de novos professores e o reajuste na pensão dos professores aposentados. Os cálculos são de um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios. E a Associação Goiana dos Municípios vai a Brasília pedir apoio para pagar o novo piso salarial do magistério. O novo piso dos professores é de R$ 1.451, para a carga mínima de 40 horas semanais. Nesta terça-feira, a entidade participou em Brasília de uma manifestação organizada pela Confederação Nacional de Municípios. O presidente da AGM, Márcio Cecílio, afirma que a maior parte dos municípios não vai conseguir pagar os novos salários. Muitas prefeituras vão ultrapassar o limite de percentual permitido com gasto de pessoal. Outros é porque não vão ter caixa mesmo para poder honrar. Aí isso desequilibrou porque aumentou a despesa e não aumentou a receita. Então, se não aumentar a receita, nós não temos como honrar esse compromisso. O impacto é negativo nas finanças das prefeituras, vai gerar um desgaste administrativo e político. Márcio Cecílio afirma que as prefeituras esperam receber recursos do governo federal para pagar os salários dos professores. Basta o governo federal, através da FNDE, através do Ministério da Educação, repassar mais recursos do Fundeb para as prefeituras, da ordem de 22% também, para que assim a gente possa pagar integralmente todos os municípios, honrar com seus professores. Os nossos técnicos aqui da Confederação Nacional dos Municípios estão apurando os valores aí para que a gente conclua a nossa proposta, que será encaminhada ao FNDE e ao próprio Congresso Nacional. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Goiás, Ieda Leal, avalia que a solicitação da Associação dos Municípios é justa. Precisa haver, de fato, uma estratégia para investimento dos recursos, precisa existir a transparência desses recursos e precisa, de fato, nós lutamos para que o PIB passe a ser de 10%, o investimento de 10%, porque isso aumenta os recursos também dos municípios. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. E governadores pedem novo cálculo para reajuste do magistério. Governadores e representantes de pelo menos 16 estados se reuniram nesta terça-feira com os presidentes do Senado, José Sarney, e da Câmara, Marco Maia, para encaminhar uma série de reivindicações, entre elas a mudança no indexador, que serve de base para o cálculo de reajuste do piso nacional dos professores. De acordo com o governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, hoje somente 8 estados conseguem cumprir a lei que estabelece o reajuste com base no custo do aluno pelo Fundeb, cujo índice fica muito acima
acima dos indexadores usados pelos governos estaduais. Este ano foi 22,22%. Já se sabe que para o ano vindouro, o reajuste do piso será no mínimo de 18%, podendo alcançar 23%. Agora, ano a ano, você reajusta a sua empregada em 22% e você tem um aumento de salário em 8%, quando é que a matemática vai explodir? Então nós somos contra a metodologia de cálculo. Os governadores também cobraram agilidade na votação da proposta já aprovada pelo Senado, que muda as regras de divisão dos royalties do petróleo. O presidente da Câmara, Marco Maia, se comprometeu em achar uma brecha após a liberação da pauta. Pedir ajuda aos governadores que conversem com as suas bancadas para que a gente possa votar as medidas provisórias que trancam a pauta nesta semana e na próxima semana, e na terceira semana, na segunda semana de março, tem uma janela onde poderia ser incluída a votação dos royalties. É um movimento político que nós vamos tentar fazer daqui até a próxima semana, no sentido de construir esta possibilidade. Havendo este entendimento, nós podemos, na segunda semana de março, votar os royalties e outras matérias que são de interesse da sociedade brasileira. Marco Maia e José Sarney também pretendem iniciar o debate junto à presidente Dilma Rousseff sobre a renegociação das dívidas dos estados com a União. Segundo Maia, o Brasil vive um novo momento econômico que permitiria novas bases de cálculo para o endividamento de estados e municípios. Com informações de Brasília, Apolos Neto. 7h21. Depois de o governo Dilma Rousseff estabelecer como prioritária neste começo de ano legislativo a mudança no regime de aposentadoria do servidor público, a Câmara aprovou ontem o texto principal do projeto que cria até 3 fundos de previdência complementar para o funcionalismo. O objetivo é acabar com o rombo da previdência dos servidores, que chega hoje a 60 bilhões de reais. O novo modelo vai afetar apenas os que ingressarem no serviço público após a aprovação final da lei. Pelo novo regime, o servidor público será igualado ao trabalhador da iniciativa privada. Vai receber aposentadoria até o teto do INSS, hoje de R$ 3.900, e se quiser receber um benefício maior, terá que contribuir para a Previdência Complementar. A votação da Câmara será encerrada hoje com análise de destaques. E ainda terá que passar pelo Senado. A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou ontem o projeto de lei que acaba com o pagamento do 14º e 15º salários aos deputados distritais. Com o benefício aprovado em 1999, os parlamentares recebiam R$ 20 mil em 20 de dezembro, relativo ao 15º salário, e R$ 20 mil em fevereiro, que era o 14º pagamento. A proposta foi aprovada por 23 dos 24 deputados distritais. E a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o texto base da Lei Geral da Copa. Os parlamentares vão analisar hoje as alterações no projeto. Eles ainda devem decidir sobre temas polêmicos, como a meia entrada e a venda de bebida alcoólica nos estádios. Antes da sanção presidencial, o texto precisa passar por votação no plenário da Câmara e ser apreciado pelo Senado. A corregedora do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, Eliana Calmon, disse ontem que os juízes decentes do país não podem ser confundidos com meia dúzia de vagabundos que estão infiltrados na magistratura brasileira. Durante a audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Eliana Calmon afirmou que as investigações conduzidas pela Corregedoria devem ocorrer em vários setores para apontar falhas do Poder Judiciário. Calmon foi ao Senado defender a aprovação da proposta de emenda constitucional à PEC que formaliza os poderes do Conselho de investigar e punir juízes. A corregedora defende incluir na proposta a competência para o CNJ investigar desembargadores. Ela também se mostrou favorável à possibilidade do Conselho quebrar sigilos de juízes investigados, sem que isso seja incluído no texto da PEC. Agora são 7h24. Em meio às negociações de alianças na corrida eleitoral e de mais espaço no governo federal, o Partido da República, o PR, cogita lançar o deputado Tiririca na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Segundo lideranças da legenda, o movimento tem 2 objetivos principais. O primeiro é evitar indisposições tanto com o PSDB quanto com o PT. Atualmente, o PR é aliado do prefeito Gilberto Kassab, que é do PSD, mas teria dificuldade em apoiar o tucano José Serra por estar em âmbito nacional, mais próximo de Dilma Rousseff do que da oposição. Ao mesmo tempo, caso apoie o petista Fernando Haddad, ficaria a pão e água, segundo palavras de uma liderança do partido, caso Serra ganhasse. Outra ideia com o lançamento do nome de Tiririca é puxar votos para os vereadores da capital. A cúpula do PR acredita que na disputa Tiririca seria um cabo eleitoral mais forte. Lideranças do PR, porém,
porém, negam que as negociações aconteçam para pressionar o Palácio do Planalto a indicar um novo ministro para os transportes. Questionado, o deputado Tiririca diz que tem capacidade para administrar a maior cidade do país. E a executiva municipal do PSDB em São Paulo aceitou na noite de ontem a inscrição do ex-governador José Serra nas prévias do partido para definir o candidato tucano à prefeitura da maior cidade do país. O pedido de Serra foi aceito por unanimidade. Agora são 7h25. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Hoje damos continuidade às reportagens especiais do aniversário de 61 anos da Rádio Brasil Central. Um dos personagens marcantes da história da rádio foi o locutor que apresentou o mundo em sua casa por mais tempo, Jerônimo Rodrigues, conhecido como Jerominho. Confira na reportagem de Luzeni Gomes. Desde o início da história da emissora, o carro-chefe do jornalismo foi o noticiário Mundo em Sua Casa. Os locutores que ficaram a maior parte da existência do programa no ar foram Jerônimo Rodrigues e Iris Mendes, que comandavam o noticioso nas décadas de 60, 70, 80 e 90. Jerônimo Rodrigues, mais conhecido como Jerominho, foi quem permaneceu mais tempo. 38 anos à frente dos microfones da Rádio Brasil Central. Para ele, a emissora deu voz aos acontecimentos de Goiás. Eu comecei na Brasil Central como locutor comercial. Em 1960, entramos para a linha noticiosa, fazendo o noticiário de hora em hora, que na época chamava Em Cada Volta do Ponteiro, Notícias do Mundo Inteiro. Depois mudaram o nome para Correspondente Brasil Central. E participávamos da apresentação do jornal falado mais tradicional de Goiás, que é o Mundo em Sua Casa. Participamos, eu me coloco no meio da equipe toda, de uma fase de novos conhecimentos para Goiás, novas notícias de alento para a população ouvinte desse nosso querido e imenso estado. Por exemplo, eu me recordo muito bem, a Brasil Central entrou no ar no dia 3 de março de 1950, montada pelos irmãos Coimbra Bueno, que era Jerônimo Coimbra Bueno e Abelardo Coimbra Bueno, com uma finalidade: divulgar a interiorização da capital da República, que era no Rio de Janeiro. Por isso, a rádio criou logo um slogan: Fundação Coimbra Bueno pela mudança da capital federal. Não tinha destino ainda. Quando surgiu Brasília, então o nome será aqui no Planalto Central. Começou pela mudança da capital federal para o Planalto Central. Quando veio Brasília, Brasil Central, Fundação Coimbra Bueno pela construção de Brasília. E aí começou, naquela época, fixar na memória do povo brasileiro que a capital da República teria que ser interiorizada. Jerominho relata que atuar na Rádio Brasil Central também foi escola. Ele diz que aprendeu a respeitar a notícia e afirma que o padrão de seriedade implementado pela emissora foi escola de jornalismo para muitos profissionais. Foi um tempo de aprendizado. Vivi 38 anos nessa casa, convivendo com toda essa gente. Tive a oportunidade de passar pela direção-geral da rádio, passar pela divisão de rádio jornalismo como chefe também. Bons amigos, bons colegas, trabalhamos juntos aí, e excelentes profissionais hoje no jornalismo goiano, na televisão goiana, no rádio goiano, passaram pela escola da Brasil Central. Tenho certeza que a Brasil Central sempre foi com padrão de seriedade, honestidade no campo da informação, foi a escola principal do jornalismo, do radialismo, hoje com a televisão no estado de Goiás. Luzeni Gomes para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a série de reportagens para lembrar os 62 anos da Rádio Brasil Central segue até sábado, dia 3. Agora são 7h29. Conselho Tutelar investiga tentativa de adoção ilegal de bebê indígena. O Conselho Tutelar de Goiânia denuncia uma suposta tentativa de adoção ilegal de um bebê indígena da tribo Carajá, da região de São Félix do Araguaia, Mato Grosso, por um casal de empresários de Goiânia, que estaria negociando a adoção da criança sem autorização da Justiça. De acordo com o Conselho, há um documento que teria sido lavrado em um cartório de registro de imóveis pelo avô do bebê, doando a criança. O conselheiro tutelar da região oeste, Omar Borges, fala da apuração do caso. Constatamos aí que há irregularidade, uma tentativa de adoção ilegal por parte de um casal de empresários aqui de Goiânia. O casal de empresários saiu de Goiânia, foi lá no Xingu para negociar isso aí com a prima da Índia e o pai dela. Aí chegou aqui, eu conversei com ela, primeiro ela negou, falou que falava só o dialeto deles lá, Carajá, né? Aí depois descobri que ela estava mentindo. Ela contou que estava sendo coagida pelo pai a
a dar o filho pro casal. Agora, se teve algum tipo de pagamento, não foi revelado, não. Só tem um documento aqui que fala uma declaração de entrega do bebê pelo avô materno. De acordo com o conselheiro tutelar, está sendo preparado um relatório que deverá ser enviado ao Ministério Público Federal, Justiça Federal, Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República e Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Ainda segundo Omar Borges, os envolvidos serão punidos pela Justiça. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30. Homem é preso com 38 cédulas de identidade falsificadas. Jonatas Gomes de Oliveira, de 26 anos, foi preso nesta terça-feira em Aparecida de Goiânia, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em falsificação de documentos e estelionato. O homem possuía 38 cédulas de identidade falsificadas e 26 cartões bancários utilizados na realização dos crimes. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor começou a investigação após receber denúncias de pessoas que estariam sendo lesadas pelo grupo. O delegado da DECOM, Atos Galba, explica como eram aplicados os golpes. O hack, ele pega o dinheiro, desvia o dinheiro da conta dos consumidores, aí ele entra em contato com o plaqueiro, que seria, no caso, essa pessoa, o Jonas. Ele vai arrumar os laranjas, que seriam as pessoas que iriam emprestar as contas bancárias. Ele, como plaqueiro, ele recebe o dinheiro dos hacks, retira esse dinheiro, uma parte do dinheiro ele divide entre ele e o laranja, que é, no caso, o detentor das contas bancárias, e a outra parte ele remete para os hackers. O delegado da DECOM, Atos Galba, afirma que ainda não é possível calcular a quantia movimentada ilegalmente pela quadrilha. Jonatas deve ser transferido para a casa de prisão provisória de Aparecida de Goiânia. Ele está no flagrante do 297, da falsificação de documento público. A questão do estelionato em si, nós vamos apurar, porque nós pegamos ele só com cartões de crédito e com depósito. O flagrante do estelionato, furto mediante fraude, ele não está no flagrante. Mas isso aí vai ser dentro do inquérito, no final do inquérito, a gente deve indiciá-lo por esses crimes. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h32. Agora vamos saber como foi o plantão da polícia nas rodovias que cortam o estado de Goiás com Libório Santos. Bom dia. Exatamente, bom dia. Nas últimas 24 horas, nas rodovias goianas, foram registrados 21 acidentes, 9 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave aconteceu ontem por volta das 6h40, início da noite, colisão transversal, BR-452, quilômetro 79, entre Rio Verde e Itumbiara, Gol placa MGI 5679 de Goiatuba, o condutor João Medeiros Neto, vítima fatal. O segundo veículo, Saveiro, placa MUR 3125 de Rio Verde, repito a placa, retificando, MVR 3125 de Rio Verde, o motorista saiu levemente ferido. E a Polícia Rodoviária Federal conseguiu recuperar um veículo no posto da BR-070 em Aragarças, um Fiat Palio, cuja placa original é NJZ 2729 de Goiânia. No momento ele estava com uma placa fria. Ele foi roubado no dia 29/4 de 2010. Ele foi recuperado e o motorista Domingos Cardoso da Silva foi preso em flagrante. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. A polícia apreendeu uma quadrilha suspeita de praticar vários sequestros relâmpago em Goiânia e região metropolitana. Um dos presos teria participado inclusive do episódio envolvendo mãe e filha que estavam em uma caminhonete quando foram abordadas no setor Bueno no início do mês. Os 5 integrantes da quadrilha estão presos. 2 ainda estão foragidos e 2 menores também estão sendo investigados. Segundo o delegado Edson Carneiro, todos já têm passagem na polícia. O Ministério Público pede fim de contrato com a empresa responsável pela operação Tapa Buraco em Goiânia. A recomendação foi feita ao presidente da Agência Municipal de Obras, Irã Saraiva Júnior, e ao prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. Entre as irregularidades estão a dispensa de licitação na contratação de 4 caminhões da empresa Ecotec Engenharia e o superfaturamento no contrato. A denúncia partiu do vereador Elias Vaz. Cada caminhão custa à prefeitura, por mês, R$375 mil. Além disso, no contrato está prevista uma equipe por caminhão, o que, segundo o promotor de justiça Fernando Krebs, não está sendo cumprido.
Krebs explica o que o Ministério Público fará caso a recomendação não seja acatada no prazo de 10 dias. Se a recomendação do Ministério Público não for cumprida em 10 dias, nós vamos processar por ato de improbidade administrativa, podendo solicitar também o afastamento judicial do cargo do presidente da MOB, do prefeito municipal, além do processo criminal, pelo menos em relação ao presidente da MOB, porque é um crime previsto na lei de licitações que prevê que é crime a situação em que o indivíduo se nega a fazer uma licitação quando é exigência, né, do caso se licitar, que essa é a regra geral. O Ministério Público pede o cancelamento do contrato porque, a princípio, a AMOB não teria feito nenhum pagamento à empresa, que realiza o serviço desde o final do ano passado, como explica o promotor. Nós só estamos expedindo a recomendação porque, a princípio, a AMOB não teria pago nenhum centavo pelo contrato. E não vamos admitir que ela pague nem a título de indenização a esta empresa. Nós entendemos que uma empresa que se enriquece produto de uma dispensa de licitação indevida e que presta um serviço que não é o contratado, não faz jus a nada. Ela trabalhou de graça, porque você não pode beneficiar o criminoso, você não pode beneficiar quem pratica um ato ilícito. Segundo informações da assessoria de imprensa, a AMOB vai aguardar o parecer do Tribunal de Contas dos municípios para se posicionar sobre o assunto. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. Delegacia Regional de Fiscalização da Secretaria Estadual da Fazenda tem nova sede. Apontada como a mais antiga da Secretaria Estadual da Fazenda, com mais de 40 anos funcionando no setor Coimbra e na Vila Nova, a Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia atende agora na Praça Tamandaré, no prédio da Papelaria Tributária. Ao inaugurar o novo espaço, que trará mais conforto e segurança aos servidores e à população, o secretário da Fazenda, Simão Cirineu, falou sobre a importância da unidade Goiânia para a arrecadação do Estado. A arrecadação de Goiânia é maior por várias questões. Ela tem aqui concentrado grandes contribuintes, diversos setores, e também você tem aqui muito de substituição tributária. Tá? Então ela representa realmente maior arrecadação do que todas as outras. Ainda mais porque ela tem Aparecida de Goiânia, junto com ela, e vários outros municípios que estão aí perto de Goiânia, como Senador Canhoeiro e outros, que fortalecem essa delegacia. As novas instalações inauguradas nesta terça-feira contam também com uma unidade do VaptVupt. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. A seguir você confere as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Começa nesta quarta-feira o segundo turno do Campeonato Goiano, na primeira fase, com 3 jogos. Em Itumbiara, o Atlético joga contra o Itumbiara. As duas equipes empataram domingo no encerramento do turno. E o técnico Hélio dos Anjos confirmou o time do Atlético para o jogo de hoje à noite, 8h30 contra o Itumbiara, no estádio JK. Os jogadores já estão concentrados na cidade de Itumbiara para essa partida. O time do Atlético com Márcio, Rafael Cruz, Leonardo e Gabriel, pela esquerda Paulinho. Meio campo com apenas uma novidade, Bida no lugar de Fernando Bob, Pituca, Joilson e Hernandes. No ataque, o William e Marcão. O Atlético quer começar com o pé direito o segundo turno, em busca do Goiás na classificação do Campeonato Goiano. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Itumbiara vem com um time mais forte em relação ao que empatou em 2-2 domingo passado com o próprio Atlético no Serra Dourada. O técnico Márcio Bittencourt poderá escalar os titulares Micão, zagueiro, e Mancuso, volante, que cumpriram suspensão automática. Com isso, saem do time Preto e Gleidson. 7h39. Ainda pelo Campeonato Goiano, Goiás, líder, recebe a Anapolina, com quem empatou domingo passado em 0-0 em Anápolis. E o técnico anuncia 3 mudanças na escalação. O Goiás volta a enfrentar a Anapolina. Jogo que aconteceu no último domingo no Jonas Duarte, dessa vez no Ailê Pinheiro, na Serrinha, às 10 da noite nesta quarta-feira. 5.000 ingressos foram colocados à disposição na promoção Nota Show de Bola. O técnico Anderson Moreira confirmou 2 alterações e pode fazer uma terceira. A escalação só será divulgada oficialmente no vestiário do estádio Ailê Pinheiro logo mais, já que o jogo será às 10 horas da noite. Rafael Tolói suspenso, Valmir Lucas será o substituto para o lugar de Egídio, que também está com o terceiro amarelo
Netinho será improvisado. Anderson Moreira pode tirar o meia, possivelmente Thiago Humberto ou até mesmo Davi, para colocar um atacante, Reis ou até mesmo Marinho. O treinador deixou essa possibilidade aberta e só confirma o Goiás no vestiário do estádio da Serrinha. O zagueiro Hernando, de 23 anos, completa logo mais, diante da Napolina, 300 jogos com a camisa do Goiás. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 40. No outro jogo desta noite, na abertura do retorno, Lanterna Rio Verde recebe o Craque no estádio Mozar Veloso do Carmo. O Conselho Deliberativo do Vila Nova teve reunião ontem à noite para discutir os problemas internos do clube. Ao final de 2 horas, ficou definido que o Conselho Fiscal terá mais poder. Com isso, o presidente do Vila, Eduardo Barbosa, terá de mostrar nas próximas reuniões como os gastos do clube foram feitos. O balanço será mensal. No time que joga amanhã contra o Goianésia na abertura do segundo turno do Campeonato Goiano, o técnico Robério Cavarinho já tem alguns problemas. John Leno e Nego estão suspensos e ele ainda não escolheu os substitutos. No primeiro teste de 2012, a seleção brasileira seguiu devendo, assim como no ano passado, mas venceu. Com um gol contra aos 45 minutos do segundo tempo, a equipe venceu a Bósnia por 2-1 em jogo realizado na Suíça. Um dia antes da Assembleia Geral da CBF, o presidente da entidade, Ricardo Teixeira, passou mal e foi obrigado a deixar às pressas a primeira de uma série de reuniões em que discutia o seu futuro no comando da Confederação. Com diverticulite e dores na perna, o dirigente interrompeu um encontro com os presidentes das federações estaduais e foi se consultar com seu médico e deixou a sede da CBF no Rio, sem se encontrar com 7 presidentes de federações. Teixeira está acuado diante da FIFA e do governo federal. Sua situação ficou ainda pior depois da Folha de São Paulo mostrar que o dirigente é ligado à Alianto, acusada pelo Ministério Público de desviar dinheiro da organização de um amistoso entre Brasil e Portugal em 2008, na reinauguração do Estádio do Gama, em Brasília. A empresa recebeu 9 milhões de reais. O paulista José Maria Marim, ex-governador de São Paulo e vice da CBF para a região sudeste, é o preferido para ocupar o cargo de presidente. Isso pelo regulamento da CBF, mas trocando em miúdos, diante de tudo aquilo que se comentou, o regulamento da CBF é claro. Se o presidente Ricardo Teixeira se licenciar, ele pode indicar um vice de sua confiança. Tanto pode ser o mais velho, como é o Marim, como o mais novo, como o Weber de Brasília. Bom, se ele for cassado, então haverá nova reunião. Tá explicado? Às 7h43 do esporte é o que há. Ok, obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. A polícia apreendeu ontem um menor de 17 anos responsável, segundo a polícia, pelo assassinato de outro menor queimado em uma caldeira da empresa onde os dois trabalhavam em Aparecida de Goiânia. A mãe do autor pediu ajuda da polícia, acreditando que o filho havia desaparecido. Ele, na verdade, estava escondido com medo de ser apreendido, o que acabou acontecendo. Tentativa de assalto termina com PM baleado e 2 jovens mortos em Aparecida de Goiânia. 2 assaltantes morreram e um policial ficou ferido durante uma tentativa de assalto no setor Jardim das Acácias, em Aparecida de Goiânia. O sargento Gilmar Pereira de Oliveira estava de folga e foi surpreendido por 2 pessoas armadas que tentaram roubar sua motocicleta. O capitão Deoclides dos Santos explica o que aconteceu. O sargento ele deslocou até o estabelecimento comercial de propriedade de um cunhado seu. Ao chegar lá, 2 indivíduos também chegaram junto com eles e iriam efetuar um roubo nesse estabelecimento. Como ele chegou junto também, os 2 meliantes se assustaram e um deles disparou um tiro, um revólver calibre 38, que atingiu o abdômen do policial. Mesmo atingido, ele conseguiu efetuar um disparo e um dos disparos acertou a cabeça de um dos 2 meliantes. O outro conseguiu evadir. Assim que as viaturas chegaram no local, os populares informaram a direção pelo qual o outro indivíduo havia evadido. Fizeram um cerco e o indivíduo atirou, efetuou alguns disparos contra a guarnição e revidaram. E no revide, alguns disparos acertaram esse segundo indivíduo que veio a óbito no caminho para o hospital. O sargento ele se encontra internado no Hospital Vila Nova, ele não corre risco de morte. O projétil não acertou nenhum órgão vital dele, nenhum dos órgãos, então ele está internado no hospital
e provavelmente amanhã ele deve receber alta. Capitão Deoclides também detalhou os procedimentos que serão tomados a partir de agora. Toda a ocorrência ela é informada à delegacia, porque todos os dois indivíduos eles tinham tinham expedido, né, mandado de prisão em desfavor dos dois por homicídio e roubo. E eu creio que a Polícia Civil agora deve encaminhar esse relatório ao Ministério Público devido aos mesmos, né, estarem respondendo criminalmente por outros crimes que eles praticaram no passado. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Após a crise iniciada com a prisão de parte da diretoria por fraude, a Associação de Combate ao Câncer de Goiás, mantenedora do Hospital Araújo Jorge, se mobiliza para voltar a receber doações. A partir de hoje, a entidade começa a arrecadar dinheiro captado por meio do telemarketing. Ontem, a entidade filantrópica recebeu os novos recibos com a assinatura do interventor Alexandre Meneghini. A estimativa é de que hoje sejam arrecadados R$20 mil. Meneghini anunciou que vai recolher temporariamente os cofres espalhados em estabelecimentos comerciais, como supermercados, por exemplo. Ele disse que quer desenvolver um método mais seguro de prestação de contas desse dinheiro. 7h46, Batalhão Rodoviário intensifica fiscalização nas rodovias estaduais para combater ultrapassagens em locais proibidos. Cerca de 100 policiais militares trabalham na fiscalização realizada nos trechos considerados mais perigosos das rodovias estaduais. Segundo o comandante do 1º Batalhão Rodoviário, Coronel Victor Dragausel, a ação começou durante o Carnaval e deve continuar, já que houve redução de acidentes no período. De acordo com ele, a ultrapassagem em local proibido é causa da maioria das colisões frontais graves. Ele informa que a fiscalização será reforçada nos locais onde é mais frequente esse tipo de infração. Na 070, que é a rodovia que liga Goiânia a Goiás, nas proximidades do trevo de Telsul, normalmente é uma região que nos preocupa, porque a possibilidade de acontecer uma colisão por uma ultrapassagem de forma indevida nas proximidades do trevo é grande. Logo na Baixada, na sequência daquela mesma rodovia, existe também a possibilidade, lá embaixo, numa curva, de acontecer aí uma ultrapassagem desrespeitando a faixa contínua. Então, esses dois trechos, como exemplo, nós estamos aí fazendo a fiscalização, posicionando as viaturas para fazer uma maior presença e uma fiscalização mais intensa. O comandante Victor Dragausel alerta para os cuidados que o motorista deve tomar ao fazer uma ultrapassagem na rodovia. Na faixa contínua é uma situação de proibição de fazer a ultrapassagem. É importante que o condutor esteja aí com os equipamentos obrigatórios em funcionamento e operantes para que quando ele fizer a ultrapassagem, ele possa indicar através da sinalização a sua intenção de passar aquele veículo, verificar se não existe trânsito em sentido contrário, para que ele possa fazer aí a ultrapassagem com segurança. A ultrapassagem em local proibido é considerada infração gravíssima e corresponde a 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O valor da multa é de aproximadamente R$ 191. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h48. Secretaria de Segurança Pública reúne cúpula das polícias para discutir planejamento estratégico. Policiais civis e militares de todas as regiões do estado participaram da reunião de planejamento estratégico, promovida pela Secretaria da Segurança Pública no Auditório Lago Azul do Centro de Convenções em Goiânia. Adotado no final do ano passado, o planejamento estratégico, segundo o secretário de Segurança Pública, João Furtado Neto, já apresenta alguns índices de redução na criminalidade bastante satisfatórios. O programa tem ações de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, a curtíssimo prazo, nós estabelecemos na reunião anterior que o nosso programa de curtíssimo prazo era conter a onda de violência. Nós tínhamos projeções que indicavam que no ano de 2012, se a onda de violência não fosse contida, nós poderíamos ter um acréscimo, um incremento de violência e criminalidade da ordem de 22%, notadamente na questão dos homicídios. Com a contenção que vocês estão percebendo que nós fizemos de novembro para cá, essa onda não está mais crescendo, ela está decrescendo. Só que nós precisamos acelerar essa decreção, quer dizer, nós precisamos reduzir os índices com mais rapidez. Então essa próxima reunião agora continua observando essa meta, só que sob novos enfoques.
A reunião contou também com a participação do comandante-geral da PM, Coronel Edson Costa Araújo, e da diretora da Polícia Civil, delegada Adriana Corsi. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50. Governo de Goiás investe no mercado da tecnologia da informação. Uma pesquisa do Instituto Sem Fronteiras, realizada com 1.140 empresas, mostrou que os orçamentos de tecnologia da informação das empresas no Brasil vão somar quase 65 bilhões de reais neste ano, 9% a mais em relação ao ano passado, que foi de 59 bilhões. Ao reconhecer a importância da tecnologia, o governador Marco Antônio lançou em 2011 o Sistema Goiano de Inovação, o programa de parques tecnológicos, a fim de atrair investimentos, e o programa Bolsa Futuro, que até 2014 vai qualificar 500 mil cidadãos, como explica o superintendente executivo da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, Reile Rangel. O SIGO ele tem como finalidade de mapear toda a inteligência, todo o capital intelectual do nosso Estado, fazendo com que todos os empresários, investidores, eles possam ter todas essas informações quando do planejamento de investimentos na nossa região. Ou seja, não basta apenas nós incentivarmos o desenvolvimento através de benefícios e incentivos. É preciso também nós mapearmos e contribuirmos com o empresariado para que ele possa, de fato, fazer os investimentos no nosso Estado e assim promover o desenvolvimento tecnológico. Nós, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, também estamos preocupados com a formação da mão de obra. Nós lançamos também o Bolsa Futuro, que visa a qualificação da mão de obra técnica, que é muito importante também para todas essas empresas que vierem se estabelecer no nosso Estado. Nós estamos no terceiro eixo de maior desenvolvimento econômico, que é esse eixo Goiânia-Brasília. Ou seja, nós temos todas as condições e ainda mais agora, com o governo voltado justamente para o desenvolvimento do setor tecnológico, todo um ambiente favorável para que nós possamos, de fato, estar inseridos nesse momento de grandes investimentos. 65 bilhões no Brasil representa o terceiro país de maior volume de investimento na área de tecnologia da informação mundial. Os investimentos mundiais em tecnologia da informação vão aumentar 3,7% neste ano, chegando a 3,8 trilhões de dólares. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h52. Mulheres recebem treinamento em serviços hidráulicos. Uma multinacional da área de tubos e conexões promoveu em Goiânia, na tarde de ontem, um curso gratuito de hidráulica para mulheres. Com 2 horas de duração, foram abordados temas como entupimento de pia, ralo e vaso sanitário, mau cheiro e pinga-pinga no chuveiro e na torneira. Segundo o instrutor do curso, Wenderson Ferreira, a entrada das mulheres neste setor já é uma realidade. Eu ministro cursos e palestras também no Senai, onde várias mulheres já estão fazendo o curso de 80 horas e também de 100 horas, que dali ela já sai capacitada para poder estar fazendo instalações hidráulicas em obras. O curso já foi ministrado em diversas capitais e em Goiânia foi realizado na Leroy Merlin. A administradora Vera Lúcia trabalha com o marido na área da construção civil. Ela explica por que resolveu fazer o curso. Em princípio, porque estamos trabalhando já há mais de 25 anos nessa área com eles, né, na construção civil, e eu vou tocar uma obra agora só, né, e ele está tocando outra lá adiante, eu vou tocar aqui no interior, em Trindade, né. E assim, para eu poder acompanhar o profissional que vai realizar serviço, né. Porque eu me recordo bem que cada vez que ele ia na minha casa, era um rolo de veda-rosca que eu deixava, né, com ele. Então hoje eu já sei, né, algumas coisas, mas saber tecnicamente é muito diferente, né, com o instrutor. Segundo a multinacional, o objetivo do curso é capacitar as mulheres para que elas mesmas possam fazer estes pequenos reparos ou então acompanhar o trabalho do profissional com mais segurança. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. O Poder Judiciário realiza no Fórum de Goiânia quase 500 audiências de conciliação na vara de família. As audiências de conciliação na vara de família diminuem o tempo de angústia das partes interessadas nos processos de divórcio, separação, guarda, pensão alimentícia, uma vez que não precisarão aguardar o julgamento do juiz depois do acordo feito. Desde a última segunda-feira e até o dia 2 de março, devem ser realizadas 468 audiências no Centro Jurídico de Solução de Conflitos e Cidadania, na Sala T13 do Fórum de Goiânia. É o que espera a juíza da 3ª Vara de Família, Cirlei Martins da Costa.
justamente não haver a demora, que normalmente há até se concluir todo o trâmite do processo, e também a grande vantagem da solução ser encontrada pelas próprias pessoas envolvidas. Normalmente, quando as próprias pessoas encontram a solução do problema que as traz ao judiciário, elas têm um índice de satisfação maior, porque o acordo ele atende um pouco ao interesse de todos os envolvidos, ao contrário da decisão judicial, que às vezes deixa de atender aquilo que se espera. Assim, que o mais preocupante é a guarda, porque enquanto não se resolve o processo de guarda, há uma indefinição acerca de quem vai exercer os cuidados primordiais em relação à criança, e isso gera uma instabilidade familiar muito grande, que com certeza traz transtornos, principalmente para a criança envolvida. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h55. Comissão de Engenheiros e Arquitetos discute prevenção de acidentes em prédios. Foi realizada ontem a reunião da Comissão de Inspeção Preventiva Predial. Formada por engenheiros e arquitetos de diversas instituições, ela tem o objetivo de demonstrar a necessidade das vistorias prediais visando a manutenção dos edifícios. É o que explica o coordenador da comissão, o engenheiro Ricardo Veiga. Na realidade, essa comissão ela já vem sendo pré-discutida há algum tempo. Há alguns anos a gente já tinha ideia disso. Com esses últimos eventos, essas tragédias que ocorreram, de ruína de edifício e tudo mais, chegamos à conclusão que um instante era importante, porque agregaria mais visibilidade à discussão. Então o objetivo dela é fazer com que os edifícios de média idade mais antigos sejam também estáveis, garantidos, qualificados para a ocupação humana. Ricardo Veiga também apontou que uma das propostas da comissão é formatar um documento para orientar as pessoas que moram ou trabalham em prédios. A gente vai buscar, já estamos buscando a legislação federal, legislação estadual, legislação municipal, diversos municípios, que já tem alguma ação nessa direção. E tentar fazer com que isso dissemine o máximo possível como uma operação, como uma exigência legal. E dentro dessas atitudes nossas, nós queremos agregar as entidades, os organismos, as instituições que estão diretamente vinculadas a isso. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h57. A partir de hoje, as empresas de banda larga fixa terão que dispor em suas páginas na internet de um software para que os usuários possam medir a velocidade da internet. A medida faz parte de uma resolução da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. As operadoras também terão que publicar uma cartilha ensinando o consumidor a utilizar o programa. E a partir de outubro, a mesma medida vai valer também para as empresas de banda larga móvel. Os 2 militares mortos em um incêndio na estação Comandante Ferraz da Antártica foram homenageados ontem no Rio de Janeiro. O suboficial Carlos Alberto Figueiredo e o primeiro sargento Roberto Lopes dos Santos foram promovidos ao posto de segundo-tenente, admitidos na Ordem do Mérito da Defesa no grau cavaleiro. A honraria foi concedida pela presidente Dilma Rousseff. Os oficiais brasileiros foram agraciados com a medalha naval de serviços distintos da Marinha. Os 2 militares morreram na madrugada de sábado enquanto combatiam um incêndio que começou na área de geradores de energia da estação. Uma pessoa ficou ferida. A Defesa Civil informou que o nível do rio Acre começou a baixar após as enchentes no estado. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres alertou para o risco de desmoronamento às margens do rio. Mais de 134 mil pessoas foram afetadas, sendo que 117 mil estão fora de casa. 7h59, noticiário internacional. O embaixador do Brasil na Síria deve ser mantido em Damasco como sinalização de que o governo brasileiro está disposto a cooperar com o diálogo em busca do fim do impasse no país. A exemplo da Turquia, que comanda as negociações de paz na região, o Brasil vai manter a representação diplomática na Síria para dar suporte aos cerca de 3 mil brasileiros que vivem lá. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, foi operado em Havana de uma nova lesão na mesma região onde havia sido extraído um tumor cancerígeno em 2011. A informação é do vice-presidente do país, Elias Jaúa. Em outubro do ano passado, o presidente venezuelano disse ter superado o câncer. Chávez está no poder desde 99 e disse que vai tentar uma nova reeleição este ano.
O presidente teria entre 1 e 2 anos de vida, segundo médicos russos e cubanos que o atenderam no ano passado. É o que dizem documentos vazados pelo Wikileaks. O parlamento da Grécia aprovou ontem um corte nas aposentadorias, salários mínimos e no orçamento do país. As medidas fazem parte do plano de austeridade exigido por credores internacionais para a liberação do pacote de auxílio de 130 bilhões de euros. A lei prevê um corte de 12% nas aposentadorias superiores a R$ 1.300 por mês e de 22% no salário mínimo. Também estão previstos cortes de 400 milhões de euros nos gastos com defesa. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e Karine Pinheiro. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzane Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Leandro Franco. Central técnica, Otair José e Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele e radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.